Então, com esse objetivo em mente, nós utilizamos a obra de Joana de Ângeles, que tem o título da nossa fala, Jesus e a Atualidade, que foi publicado. Boa noite, Fazão. Que foi publicado em 1989. E ela é uma obra muito especial porque ela inaugura a chamada série psicológica, 16 livros, que a gente estudou aqui na casa, os 16 livros, né? E que frequentemente vocês veem a Anne falando bastante da série psicológica, que tem aquela palestra que tem aquele fundo azul, né, no layout dos seus slides. Mas o importante é que essa obra psicológica ela é um marco dentro do movimento espírita, porque traz em linguagem objetiva do século XXI os conceitos da psicologia junto com os conceitos do espiritismo e do cristianismo. Então faz essa ponte entre o espiritismo e a psicologia e traz no seu conteúdo lições muito práticas, muito objetivas de como a gente lida com os nossos conflitos, né? Então, dentro do Jesus e Atualidade, a Joana de Ângeles vai trazer 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus. Então Jesus ele sai desse homem crucificado que morreu na cruz, entre bandidos, e aqui ele vira o grande terapeuta da Terra. E aí ela traz 20 situações do nosso dia a dia, que de 1989 para cá, vocês, quem tiver a oportunidade de ler, vai ver que não mudou muita coisa, e traz o Jesus como o teu conselheiro. Então, se você precisa de um conselheiro espiritual, se você precisa de um terapeuta espiritual, né, você tem a oportunidade, através dessa obra, de acessar esses conselhos. Então, eu acho muito interessante. Aqui fica o convite para quem quiser conhecer um pouquinho melhor. E aí, a Joana vai dizer, como tese central da sua obra, o seguinte parágrafo: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Então, nós temos aqui alguns elementos que a gente pode começar a destilar, né? A atualidade, ou seja, que é presente, que vigora neste momento, algo não ultrapassado, o pensamento, que é essa representação mental de algo concreto, uma ideia, né, que nós temos e que através da ação, através da escrita, através da fala, ele se materializa. Então, portanto, o pensamento de Jesus aqui é um pensamento atual e representa a materialização da mente e das ideias de Jesus. Então, era como se a gente estivesse tendo a oportunidade de ter uma audiência com o próprio Cristo e perguntar dos cotidianos, dos problemas do cotidiano da nossa vida, né? E aí a gente, às vezes brincando, sempre fala, nossa, como será, como seria, né? Se a gente tivesse a oportunidade de conhecer Jesus e ter a oportunidade de ter um diálogo de 10 minutos com ele, o que que você perguntaria para Jesus, não é? E a Joana de Ângeles faz essa ponte para a gente. Agora, os estudiosos céticos, né, como ela traz aqui na sua tese central, eles sempre se perguntam sobre os conceitos e o porquê do movimento do cristianismo, protagonizado principalmente na figura de Jesus. Por que que nós saímos de 11, né, de 11 apóstolos, depois para 70, depois para 500 e hoje somos 3 bilhões? Essa é uma pergunta que os teólogos eles fazem essa reflexão, né? O que, que tem aqui de tão interessante para mobilizar tantas pessoas no mundo, praticantes e não praticantes, mas que se identificam como, né? Deve haver algum mérito nessas ideias que mobiliza tantas pessoas por tanto tempo, né? Porque há 2000 anos atrás foi quando Cristo esteve conosco.
mais a sua ideia, o seu pensamento é vivo. Porque nós aqui, toda terça-feira, nós reforçamos, nós trazemos de novo à baila todas essas ideias. E por quê? O que é que move tudo isso? Precisa haver alguma coisa que faça sentido. Mas do outro lado, é um pensamento um tanto confuso para a mente é, cartesiana, tanto do século passado como desse século. Porque alguns dos conceitos são completamente contra o senso comum. E um dos melhores exemplos para a gente entender esses conceitos do cristianismo e do pensamento de Jesus está no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, de versículos 3 a 11, onde ela mesma, a benfeitora Joana, vai chamar de Carta Magna dos Direitos Humanos. Porque no Sermão da Montanha nos surpreende a infinita moralidade do pensamento de Jesus e a ideia contra o senso comum, contra o pensamento da época e até hoje. Por exemplo, nós temos aqui no Sermão da Montanha a ideia da exaltação dos humildes. Se o slide quiser passar. É, nós temos a ideia da exaltação dos humildes. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, imagine vocês, que vocês estão agora lá no meio do Império Romano, há 2000 anos atrás, numa sociedade dividida entre gentios, né, e judeus. Então, são os romanos que eles detêm ah, esse status de cidadão romano, tem todos os direitos do Estado, e você tem os judeus, considerados pelos romanos uma classe inferior, mas dentro da sociedade judaica, eles se consideravam superior aos romanos. Então, uma sociedade completamente segregada, certo? E aí você tinha os escravos. Então imagine uma sociedade com três castas, um que era dominador dos poderes do Estado, um que tomava conta das coisas da religião, que eram os judeus, porque os romanos eram politeístas, eles tinham os deuses que nós conhecemos, e os escravos. Então, Jesus vem e ele diz que o reino dos céus, então a cabeça do romano, a cabeça do judeu, a cabeça do escravo, vai no imperador, reino. Né? Quem que é o dono de tudo isso aqui? Quem que governa tudo isso? O imperador, a cabeça dele vai lá. Só que ele fala assim, mas os humildes herdarão o reino. E aquilo é um choque para todo mundo, porque os humildes, ou seja, os escravos, ou seja, os aleijados, ou seja, aqueles mais marginalizados na sociedade, eles vão herdar o reino dos céus? Isso há 2000 anos atrás. Agora, traz esse pensamento para hoje. Né? Imagine vocês hoje, a gente pensar que a humildade, né? E a humildade aqui não está associada à pobreza, está associada à humildade de espírito, né? Essa postura diante a grandeza do universo, a grandeza dos céus, de saber que existem mais coisas acima da gente. Hoje é quase que impossível a gente introjetar essa ideia de que os humildes herdarão alguma coisa. Mas você vai herdar o quê? O que você está falando? O mundo é dominado pelos poderosos. Então hoje nós falamos dos bilionários. Né? Hoje nós falamos de pessoas que concentram o poder, as famílias que concentram o poder no mundo, os bilionários que são centenas que controlam 90% de todo o capital no mundo. Então é uma ideia que é um pouco contraintuitiva a gente tentar colocar essa lógica de Jesus de que os humildes herdarão o reino dos céus. E por que isso? Porque a nossa mente, ela pensa sempre no objetivo e no físico. E Jesus está sempre falando no metafísico. Né? Então, toda vez que você lê uma parábola, você tem que abordar essa parábola do símbolo
material para o símbolo espiritual. Então é sempre um símbolo físico e um símbolo metafísico. O símbolo físico da parábola do grão de mostarda é a semente e a planta que cresce. O símbolo espiritual metafísico é um pouquinho de fé e boa vontade move montanhas. Consegue fazer uma mudança muito grande dentro da sua psique. Consegue fazer uma mudança muito grande dentro do seu lar. Então, o convite dessa noite é a gente sair dessa visão horizontal, física, cotidiana, objetiva, cartesiana, para uma visão mais vertical, metafísica, espiritual, para que a gente possa entender um Jesus diferente. O segundo exemplo é o exemplo que diz respeito à não violência. Ele diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mas a nossa lógica é diferente. A nossa lógica é assim. Quer ver se vocês reconhecem isso nas notícias? Se o país tal invadir a fronteira do país tal, nós vamos ter uma retaliação de um grupo de países para contra esse país. É uma política de retaliação. Então, se você me atacar, eu vou te atacar também. Essa é a lógica principalmente do mundo ocidental, né? A lógica de Jesus é diferente. Se alguém te atacar, se alguém mentir, te perseguir, te caluniar por minha causa, bem-aventurado. Eu vou ser o advogado, eu sou o Paracelso, eu vou te defender no reino dos céus. Então, isso é uma coisa difícil para a gente entender. É uma lógica que a gente ainda está aprendendo, né? Às vezes até o próprio filho, né, na escola, a gente fala assim, né? Eu ouço comumente, filho, mas se um amiguinho te bater, você bate de novo. Olha só que coisa interessante, né? Mas é que precisa se defender. Em qual lógica? Que lógica que você está usando? Que sistema de valor você está usando? Se o sistema de valor do mundo talvez não vai passar por bullying, vai aprender a se defender, né? Eu não posso estar lá 24 horas monitorando meu filho, então é bom que ele aprenda também alguns mecanismos de sobrevivência nesse mundão. Lógica e sistema de valores materiais. Sistemas de valor cristãos. Está aqui, né? Se você, se você sofrer, né, como aquela passagem célebre, né? É, se te agredirem de um lado, oferecer a outra face. Oferecer a outra face é justamente não revidar. E aí são os valores que a gente vai colocando, né? São os valores que a gente vai incultando no psiquismo dos nossos filhos, daqueles que estão conosco. Então, essa declaração de princípios, ele é o fundamento principal da sabedoria cristã. Juntamente com a ideia da fraternidade, o pensamento cristão está resumido aqui. E aí, se você somar a ideia da fraternidade, que é a ideia de que a gente estava falando, o romano, o judeu e o escravo são todos irmãos. Ah, meus amigos, fale isso para eles naquela época. Fale isso para os palestinos e para os judeus hoje. Então é Jesus e a atualidade. Porque o que valia lá vale hoje também. Só que o que nós vamos ver é que essa lógica de Jesus, ela faz tanto sentido de que se nós não nos reconciliarmos utilizando ela como base e fundamento, não existe saída para esses problemas de identidade racial. Não existe saída racional ou espiritual para os problemas de fronteira. Porque enquanto nós não entendermos a humanidade como fraternidade, ou seja, irmãos, nós vamos continuar traçando fronteiras, né?
Nós vamos continuar com políticas de imigração que privilegiam um país A em detrimento do país B. Mas na lógica cristã é todo mundo irmão. Então, o que importa a fronteira? Então, é atual o pensamento de Jesus. Agora, o desafio nosso é aprender aqui e Eu viver. vou deixar, eu vou deixar ali na portaria, eu trouxe uns fones para ti. O meu neto. É importante deixar os fones, né? Bom que deu certo aí na portaria, viu, Carlos? É a mãe da Fê. É isso aí, gente. Eu já desliguei o microfone, tá bom. Então, o Sermão da Montanha, como nós dissemos, diz a benfeitora, ele inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário, aquele que não tiver o pecado, que jogue a primeira pedra. O esfaimado de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto, ocioso, dilapidador dos dons da vida. Então, na lógica e no pensamento de Jesus, o menor entre vós é o maior no reino dos céus. Na lógica do homem, o bilionário é o maior entre nós. E o indigente ele é invisível na sociedade. Por isso que o pensamento de Jesus ele é tão desafiador. Porque ele está muito longe ainda, a gente compreende no mental, no cognitivo. No coração é difícil. E aí, o que nós estamos vivendo hoje, né? Esse turbilhão de coisas e desafios, qual que é a solução para tudo isso? Não existe solução material, porque a gente vai acabar agradando um grupo e desagradando a outro. Por isso que nós vemos a polarização, né, nas sociedades, até nas sociedades consideradas, né, mais alinhadas a um espectro político ou outro, nós estamos vendo a mudança completa. Por quê? Porque a insatisfação das pessoas é os desafios cada vez mais aturdindo os lares com a drogadição, com os desafios mentais, e cada vez mais a gente se afasta da religião, da religiosidade, daquilo que nos conecta com Deus, em detrimento das nossas conquistas materiais. E aí a gente entra nesse loop. Né? Então a Joana está dizendo aqui que cada vez mais, urgentemente, em 1989, nós precisamos do Jesus descrucificado. Porque o que essas sociedades conhecem é o Jesus crucificado. Então a Luana sempre fala para mim, lá na Quita eu não posso falar do Baby Jesus, do Jesus crucificado. É tabu. Porque tem outras religiões, porque as pessoas não querem lidar com isso, né? Por quê? Porque nós estamos ainda, a sociedade só conhece o Jesus crucificado. O que que significa dizer o Jesus da religião? O Jesus católico, o Jesus mito, o Jesus que eu não sei se ele teve um caso com A ou B. Eu não sei se realmente ele saiu da cruz e ele renasceu. Eu não sei. Eu fico preso nas picuinhas, mas eu não paro para examinar o conteúdo moral da vida e dos ensinamentos. Então, esse é o Jesus crucificado. E o que a Jona está falando é assim, nós precisamos dele descrucificado, companheiro, terapeuta, em atendimento de emergência. Gente, a situação é emergencial. Nós estamos vivendo duas guerras. Já parou para pensar isso? Duas guerras. Nós estamos vivendo duas guerras. Acabamos de sair de uma pandemia. Né? Estamos entrando numa pandemia mental, já no meio de uma pandemia mental. As pessoas, hoje mesmo, duas pessoas no trabalho chegaram para mim e me disseram que estão se afastando por causa do burnout. Temos mais inúmeras guerras civis na África agora. Sem contar as guerras civis na África, que sempre aconteceram, mas isso não vem tanto ao noticiário do mundo ocidental. Né? Duas pessoas hoje, estou me afastando, não aguento mais.
Então, a pandemia mental, né? As pessoas lidando com as dificuldades, é urgente. Esse terapeuta precisa falar com a gente todo dia. Todo dia. E aí, como que a gente faz isso, né? A fim de evitar a queda no abismo. Então, tem gente que sai no burnout, fica 6 meses fora, faz a terapia e retoma. Graças a Deus, tem gente que sai e não volta mais. Entra numa depressão profunda, a depressão profunda ela te coloca nos psicotrópicos, os psicotrópicos te levam a outras reações, você até ajustar ali o remédio certo, que não é fácil, até você ajustar, você acha que não está dando certo, aí você sai, aí a obsessão espiritual vem, e aí eles fazem uma campana nervosa em cima de você, porque você já está quase chegando no fundo do poço, e eles te jogam no fundo do poço, espiritualmente falando. E aí você não consegue sair. Aí a alternativa é o quê? Suicídio vira uma alternativa, porque eu vou escapar, tá demais, eu não consigo lidar. E aí você precisa do terapeuta para quê? Desconectar da tomada, que os espíritos eles vão e colocam tomadas, né? Como se fossem tomadas na gente, plugs, e dali eles controlam o pensamento, eles te inspiram pensamentos, né? Nós, inspira pensamentos negativos, inspira ideias de que você não tem valor, de que você não consegue vencer na vida porque você não tem valor mesmo, e aí você vai deprimindo, né? Cada vez mais, 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 mais. A sociedade não te aplaude mais, porque se você não funciona dentro da sociedade, você tem um papel que é esperado de você como pai, como mãe, como no seu trabalho, dentro da família. Se você não funciona mais, você está com um problema psicológico, a sociedade começa a te cobrar, essa cobrança ela é constritora, e você não tem para aonde respirar. Aí você vai no terapeuta, o terapeuta não acerta, porque acertar terapeuta é difícil. Aí você vai em um, aí não acerta, você vai no outro, não acerta, você está tentando acertar o remédio, não acerta. Então a gente precisa urgentemente nos conectar com algo maior, com esse terapeuta, para evitar a queda no abismo. Porque a nossa vida está cheia de desafios, falamos. E por vezes nós somos manipulados por eles. Pela necessidade de aparecer, pela necessidade de ter, quando nós precisamos ser. A gente gasta muito da nossa energia ainda tentando ter, tentando aparecer, tentando conquistar coisas, quando nós deveríamos gastar também uma quantidade significativa de tempo em tentar ser. Então, o ego ele ainda comanda muito das nossas aspirações. Então, eu não preciso entrar aqui no âmbito das aspirações, mas nós sabemos quais são. Sabemos quais são. Né? Materiais, é, dinheiro, fama, beleza. Porque tem saúde, né? Tem um equilíbrio entre você cuidar do corpo, para você cuidar do instrumento através do qual a vida se manifesta. Importante. Fazer as caminhadinhas lá na floresta, né? Se alimentar bem, isso é uma coisa. Outra coisa é quando o corpo vira o propósito número um da sua vida. Né? Então ele deixa de ser meio para ser fim. O corpo hoje é meio. Para quê? Para o espírito se manifestar e para você reescrever a sua história. É muito simples isso. Agora, quando ele vira fim, finalidade, aí a gente perdeu a mão. Então, o trabalho, ele é meio através do qual você vai aprender lições de paciência, lições de convivência com pessoas difíceis, não, Ana? Lições de maledicência, ouvir, filtrar e não falar, mas ele não pode ser finalidade. A finalidade da vida não pode ser o trabalho, ele é meio, laboratório para a gente aprender lições. Então, esses desafios eles são constritores, né? Eles nos achatam dentro, espiritualmente falando, consomem energia.
E a gente precisa, então, sair desse campo do imediatismo. Não estou defendendo aqui agora que todo mundo vai virar um asceta indiano. Conhece os ascetas indianos? São aqueles senhores que vivem com aquelas tanguinhas na Índia, né? Só um paninho aqui assim, não comem, né? Eles têm total desprezo pelo material, vivem só ali com o mínimo, ficam magérrimos, quase com aparência de doente, porque desprezam a matéria. Não, não estamos falando que precisamos virar ascetas aqui agora, né? Apesar de que eu me beneficiaria de alguns quilinhos a menos. Mas equilíbrio, né? Equilíbrio. Aí o que a gente faz? Veja se isso aí tem alguma sintonia com o teu modus operandi, com o teu modus vivendi. Tem com o meu. Somente quando a dor o visita é que ele, nós, humanidade, começamos a aspirar por impressões mais elevadas. Então aí quando o negócio começa a ficar difícil, você não acredita, mas você pede para tua esposa rezar por você. Ou até você fala assim, nossa, a coisa tá tão feia que eu preciso ir pro centro. Mas quando a coisa melhora um pouquinho, aí melhorou, esquece, a vida entrou no meio do caminho, não consigo mais, né? Essa é a história da maioria da gente, né? Muito poucas pessoas vêm pelo amor, a maioria vem, infelizmente, pela dor. Agora, a Joana vai dar aqui um direcionamento espetacular. Enfrenta os desafios da sua vida. Cada um sabe o seu. Desafio da sua vida. Pensa nele agora. Pensa no desafio da sua vida. Agora reflete nessa segunda frase aqui dela. E não aguarde comodidade que não mereces. Então, enfrenta os desafios da sua vida com calma. Poxa, eu tenho o desafio em casa, com meu companheiro. Eu vou enfrentar. Com calma, serenamente. Vou me fortalecer através da prece do Evangelho para enfrentar essa dificuldade. Agora, não esperar a comodidade que eu não mereço é você se colocar na posição assim, nossa, mas por que eu mereço um traste desse do meu lado? Eu sou tão boa, né? Eu faço tudo. E o traste é o traste, né? Deixa a toalha molhada em cima da cama. O Mark não deixa a toalha molhada em cima da cama. Não, Deus. É. Não, Não deixa a louça na pia. O Júlio não deixa a louça na pia, tenho certeza. Ai, ô Júlio. Né? Cozinha no final de semana. O Paulo cozinha, tenho certeza que o Paulo cozinha no fim de semana. Bom, mas tem uns, né? Mas o Sérgio é mais traste, né? Por que então que. Por que então isso? Então a gente tem que sair daquela posição de vítima e se colocar na posição de construtor, de autor da nossa própria história. Por que ela quer dizer aqui que não aguarde comodidades que você não merece? Porque se você está nesse desafio familiar, se não foi nessa encarnação que o Kardec fala, foi na outra. Meu amigo, ou você foi cúmplice, ou você ajudou, ou você que era a difícil, viu? Tem essa possibilidade. Quem sabe eu sou o problema? Já parou pra pensar nisso? Às vezes sou eu o problema, a gente não gosta. Então, essa comodidade que às vezes a gente espera, a gente não merece. A comodidade que a gente tem, a gente merece. Agora, o que a gente aspira, a gente não merece. Quer ver? Quer ver um exemplo disso? A gente estudou aqui o Paulo Estevão na casa, né? O Estevão é um dos espíritos mais castos, mais de escol que já pisou na Terra. Olha a reflexão dele. Ele vai falar assim, ó, momento de sofrimento, ele estava preso já no Sinédrio, né? Ele dizia assim: quem sou eu e quem era o Cristo? O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém, sob o escárnio das maiores injúrias, e era o ungido de Deus. Por que, sendo ele homem falível,
ele, Estevão, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho? Ou seja, ele estava apanhando aqui de açoite, pedrada e socos dos fariseus e do Saulo de Tarso. No momento ele sangrando, teve um momento de fraqueza e quis revidar. É o normal. Imagina você tomar um tapa na cara. Qual que é a tua reação? Aí veio o impulso dele querer revidar. Aí ele lembrou de Jesus. Isso foi num milésimo de segundo. Ele lembrou de Jesus, aí ele disse isso. Quem sou eu e quem era o Cristo? Se ele foi arrastado em praça pública, lembra da história da crucificação? Vai com a cruz, com a coroa de espinhos, nu, humilhação total, e vai subindo o Gólgota. E aí cai a cruz, ele vai lá, pega, ninguém ajuda. Vai mais uma vez, cai a cruz. Então, né, o príncipe da paz, nas palavras de Estevão, o governador espiritual do orbe, Jesus Cristo, ele sofreu. Por que eu vou esperar a comodidade que eu não mereço? Então, ele, diante disso, não revida. Porque ele, sendo cristão e sabendo dos valores e do esquema, da lógica que a gente estava falando do pensamento cristão, ele ofereceu a outra face. Agora, a gente só consegue construir essa fortaleza moral com pequenos passos. Pequenos atos de fé, né? Por isso que a parábola da semente aqui é o símbolo espiritual perfeito. Porque são pequenos atos de fé que no momento que você é testado numa situação dessa, é que você tem a força espiritual de não revidar. Porque há muito mais força em não revidar, há muito mais controle em não revidar, há muito mais grandeza em não revidar do que em revidar. Essa é a atitude do senso comum. O cristão precisa criar forças para não revidar. Ah, Sérgio, então quando todo mundo te fecha no trânsito, você não revida. Calma. Estou tentando. Estou tentando. Estou expondo a doutrina. Não estou dizendo que eu possuo as virtudes do cristianismo e do espiritismo. Então, o Estevão, que foi esse homem humilde e casto, não teve nenhuma comodidade na terra. A Lívia Lentulus, esposa do senador há 2000 anos, mulher fantástica, não teve nenhuma comodidade na terra. O que a gente vai esperar comodidade no mundo? O próprio Jesus falou em João 16: Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, se tiverem ânimo, conseguirão vencer o mundo, porque eu venci o mundo. Então, se hoje a vida parece só desafios, hoje, se você saiu de casa e você fala assim: Nossa, hoje está difícil, eu não vou conseguir. É para ser assim. Infelizmente é para ser assim, ou felizmente é para ser assim. Mas tem o outro lado. Se você perseverar, tiver bom ânimo, utilizar esse terapeuta que é o Jesus descrucificado, você vai conseguir. E nenhuma ovelha vai se perder, porque ele é o bom pastor. Esses dias eu vi um pastor com as ovelhas, né? O símbolo material é tão forte quando você vê o pastor trazendo as ovelhas e assobiando e as ovelhas vêm e quando tem uma perdida ele vai lá e busca. Essa é a ideia. Porque às vezes você contou para você que você é a ovelha negra da família. Às vezes você contou a história para você que você é o filho que a mãe gosta menos. E aí você começa a agir desse jeito. Só que não. Para Jesus, não. Todas as ovelhas vão ser salvas. Então a gente precisa começar a reescrever a nossa história. E por que Jesus? Quem era esse homem, né? Esse homem diferenciado que a gente está falando aqui. Por que não o Gandhi? Já pararam para pensar? Por que não a Madre Teresa? Por que não o Sócrates, para quem gosta de filosofia? Por que não o Buda? A Anne foi para Tailândia esses dias, voltou cheio de Buda na mala. Por que o Buda? Por que não o Siddhartha Gautama? Por que não o Jung, que achou o estado luminoso? Por que Jesus? Já pararam para pensar isso? Vocês têm alguma ideia por quê? Aí dá tempo de eu tomar.
que não Maomé? Os muçulmanos. Muçulmano é Maomé. Por que não outros? Mas Jesus. Por que nós estamos falando de Jesus? Quem foi esse homem e por que ele é tão diferente? Porque Jesus, se nós formos pensar aí no arco da história, nós, nós vamos ter um momento ali, quando ele reencarna, uma, uma ruptura muito grande com os padrões de vivência e de pensamento da época. Então, até Jesus, nós tínhamos as noções de justiça bem delineadas. Então, Roma trouxe, junto com Moisés, as noções de justiça. Né? Então, nós temos ali os 10 mandamentos, revelação divina, não revelação dos homens. E aí nós temos no direito romano o instrumento através do qual a justiça dos homens é feita. Quando Jesus veio, ele trouxe a ideia do amor, da fraternidade, do perdão. Esses são pensamentos muito mais elevados. Quando Gamaliel, que foi o rabino que treinou Paulo de Tarso, ele toma contato com o Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim, um grande estudioso do judaísmo, né? Isso não é coisa de espírita, não. Se você for lá na Yeshiva, em Nova York, na universidade, você perguntar do Gamaliel, eles vão falar, opa, Gamaliel. É como se fosse Newton, Einstein para física. O Gamaliel disse que em toda a doutrina judaica não existe nada perto do pensamento do Cristo expressado no Evangelho de Mateus. Então, isso não tem nada a ver com os espíritos. O Gandhi ficou famoso essa frase, célebre para os cristãos, que se fossem atirados todos os livros numa fogueira, se perdessem todos os livros, mas se sobrasse só o Sermão do Monte, nada estaria perdido, porque tudo está contido ali. Toda a moral está contida ali. Então, como um homem consegue resumir em alguns versos uma moral tão profunda? Que homens como esses que a gente citou aqui, que são referências para alguns povos, eles mesmos reverenciam Jesus pela qualidade do seu pensamento moral. Porque Jesus, nos revela os Espíritos, ele é o guia e modelo. Ele é o governador. Na formação do mundo, ele é o arquiteto divino. Então, nós estamos falando aqui de um Jesus crucificado, dentro do conhecimento do senso comum, quando a gente eleva Jesus para um arquiteto divino que arquitetou o globo, leia o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, nós elevamos aqui o Cristo para um patamar cósmico. Um espírito que viveu na Terra 4 bilhões de anos atrás. Fez a sua evolução, desculpa, em orbes que nem existem mais há 4 bilhões e meio de anos atrás e ajudou a arquitetar este globo. É como se ele tivesse feito essa escola para gente, para que a gente pudesse aqui fazer o nosso kindergarten, primeira série, segunda, terceira, universidade, doutorado, etc. Né? Então ele é o grande construtor. E por ele ter feito a evolução dele que nós fazemos aqui, há 4,5 bilhões de anos atrás, eu acho que ele já aprendeu algumas lições aqui que a gente está tentando aprender, né? Porque se você comparar você com você mesmo há 20 anos atrás, consegue ver alguma evolução? Eu espero. Né? 20 anos atrás, é um pouquinho mais paciente, pensa um pouquinho menos em você, pensa mais nos outros, né? Imagina um espírito que viveu há 4,5 bilhões de anos atrás. É por isso. Então, ele tem uma magnitude cósmica. Ele, dentro da escala espírita, nós já estudamos, percorreu todos os passos da escala espírita e chegou no topo, que é os espíritos crísticos, né, que tem comunhão direta com Deus e não tem mais a necessidade de reencarnar.
Então, não estamos aqui nos orientando uma pessoa com um espírito que tem as nossas vicissitudes, as nossas variações de humor, né? Ele já não está mais sujeito a isso. Ama da mesma maneira o psicopata como ama a gente. Então, Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Ou seja, ele vem na Terra trazer os exemplos e as lições para que a gente consiga fazer esse processo de evolução. O que Jung chama de estado luminoso, o que o Buda chama de nirvana, né? As outras religiões chamam de outras coisas. Nós chamamos de da conquista do reino dos céus em linguagem teológica cristã. Em linguagem espiritual, espírito a gente chama de evolução espiritual. E após o seu exemplo, surgiu um diferente homem. Olha só o protótipo e contraste esse protótipo com o que você conhece na sociedade hoje. O novo protótipo é assim, ó, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. A sociedade hoje é mais orgulhosa, vaidosa, dominante e, na grande maioria, ignora a realidade espiritual. Só pensa na realidade material, no aqui e no agora. Olha como é um biótipo diferente. Aí você vai falar assim, mas Sérgio, isso é ideia de espírita. Não é, porque Paulo em Coríntios falou a mesma coisa. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão é o espírito que dá a vida. O que o Paulo está falando aqui? Não entendi. O primeiro homem que a gente tem ideia, né, que representa a simbologia da humanidade é o Adão, na Bíblia. Adão e Eva, lembra daquele casal? A mulher que comeu a maçã. Não tem maçã no texto bíblico, né? Interessante. Mas ela que foi seduzida. Então, olha só a, 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 a diferenciação de raça, de homem e mulher, né? De gênero. A ideia já está imprimida ali na Bíblia. Já vem no nosso inconsciente dali. Porque ela, a mulher, que é fraca, cai em tentação e experimenta da árvore do conhecimento da sabedoria. Não tem nada a ver. A maçã é o que a gente conhece popularmente, né? Então, o primeiro homem que representa ali a humanidade é Adão. Tornou-se alma vivente. Lembra que na história Deus assopra nas narinas de Adão, que é feito de barro no sexto dia, lá no texto bíblico de Gênesis? Não lembra? Pulou o catecismo? Eu nunca fiz catecismo. Eu também não. Então, no sexto dia no livro Gênesis, Deus está criando o mundo. Aí ele cria o homem no sexto dia, da argila, da terra, da Adamá, não é? No hebraico. Tem até a empresa que a gente trabalha junto, a Luciana, que é Adamá, em Israel, que significa da terra, né? Deus criou o homem do barro. Só que o homem era um símbolo material, estava barro. Então, no momento que Deus inspira nas narinas, é que ele toma vida. Porque espírito em hebraico significa vento. É a mesma palavra que vento. Então, a ideia de ar é a ideia de espírito. Então, alma vivente. O último Adão é o espírito que dá a vida. O que significa isso? Paulo continua: o primeiro não é espiritual, senão animal. O segundo, sim, o espiritual. Agora nós estamos entrando aqui na terceira camada da cebola do símbolo espiritual. Né? O primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então Paulo vai dizer que Jesus é um novo Adão, é um novo homem que dá a vida, que veio do céu.
Então, Adão representa a humanidade decaída, porque ele não caiu em pecado, foi expulso do paraíso. Olha o símbolo espiritual. Por quê? Porque ele não era o homem espiritual que dava vida. Esse era Jesus, o segundo Adão. Então, o novo Adão é esse modelo de homem regenerado que dá como modelo, como guia, para que a humanidade possa segui-lo. E é isso que nós vemos na pergunta 625 que a gente falou. Quando no livro Ave Cristo, para quem já teve a oportunidade de ler, um dos personagens principais é o Quinto Varro e o irmão Corvino, que era um grande sábio cristão das Galhas, ele estava oferecendo um conselho para o Quinto Varro. A esposa do Quinto Varro tinha um relacionamento extraconjugal. E o Varro chegou em casa e pegou a esposa e o amante numa conversa. E ele ficou extremamente decepcionado, porque ele era um homem justo. Tinha um filhinho, né? Então tinha sua família. E ele não interrompeu a conversa da esposa, saiu vagando pela rua e foi numa reunião cristã, que acontecia, adivinha onde? Cemitério. As reuniões cristãs ali, naquela época, aconteciam nos cemitérios, de madrugada, para não chamar a atenção do Império Romano. O irmão Corvino estava lá no cemitério, oferecendo conselho para o Quinto Varro. E ele vai falar assim: Varro, o evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras. Acima de tudo, é a construção de um mundo novo pela edificação moral do novo homem. Acima de tudo, é a construção de um mundo novo pela edificação moral do novo homem, do novo Adão. O novo Adão precisa sair e viver em todos os homens e mulheres, e não pessoas que não se identificam. O novo Adão, esse modelo, esse biótipo, que é humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto o novo Adão não estiver conosco, como modelo e guia, e nós não imitarmos esse novo Adão, a gente vai ser o Adão de barro, que sofre das vicissitudes, que sofre dos desafios, que é controlado pelas necessidades materiais, que é escravo do desejo, que o homem velho ele é escravo do desejo. Então eu como agora, eu estou com fome, eu conquisto isso, eu quero outra coisa, eu conquisto aquela mulher, eu quero outra mulher. Então é um escravo do desejo. É um homem, é o homem velho. Por isso que Paulo de Tarso fala assim: é preciso que o homem velho morra para que o novo homem renasça. O que ele está falando é Adão. É preciso que o Adão, terra, humanidade, morra para que o novo Adão, o Jesus, o Espírito que vivifica, nasça com novos hábitos, com esse biótipo aqui. Então, meus amigos, o convite que fica para a gente é que a gente tente cada vez mais no nosso dia a dia utilizar a figura de Jesus, os ensinamentos de Jesus como guia. Porque é muito fácil falar. Eu aqui, então, é fácil, põe meia dúzia de slides ali, falo o que a Joana de Anjos está falando, não tem muita dificuldade. A dificuldade é quando eu saio daqui, já aqui na escada eu já perco a paciência com qualquer coisa que esteja no meu caminho. A dificuldade é quando eu volto para o lar e eu vou lá me encontrar com o traste. A dificuldade é quando eu vou para o trabalho e eu tenho um chefe tirano. A dificuldade é quando eu volto para o Brasil, para Portugal, para a França e eu tenho que enfrentar a minha família, que é muito pouco caridosa comigo.
que me cobra, me coloca em situações difíceis, e comigo também, que coloco eles em situações difíceis, né? Esse é o grande desafio nosso. Agora, se eu me perguntar toda vez, o que faria Jesus no meu lugar? Aí esse é um bom exercício, porque não dá, a Anne sempre fala isso, não dá para você falar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Ah, Jesus vai furar essa fila aqui agora, então eu também vou furar a fila. Jesus vai colocar um recibinho diferente aqui no imposto de renda, então também vou colocar. Ah, o Jesus pegaria o tranzinho ali, algumas passagenzinhas sem comprar o ticket, então para mim tá ok também. Exemplos bobos. Jesus também abandonaria essa criança. Não, não abandonaria. Jesus não perdoaria aquele tio que toda vez que eu vou, ele pega no meu pé e fala umas besteiras. Jesus não perdoaria o meu chefe tirano. Então esse é o desafio. Esse é o Jesus terapeuta, o Jesus não crucificado. E que nós possamos cada vez mais tê-lo em nossas vidas. Que o modelo do homem, do novo biótipo, da nova criação que levará a humanidade ao mundo de regeneração com destino ao reino dos céus. Então hoje, eu gostaria que, na nossa reflexão final, que a gente abrisse o nosso coração e os nossos olhos espirituais para nos conectar com esse psiquismo divino que vem através de Jesus. Para que a gente possa cada vez mais preencher esse vazio espiritual, esse sentimento de melancolia que às vezes a gente tem, e sabe aquele sentimento de vazio, de saudade, de não saber do que é exatamente, né? Essa é saudade de Jesus, saudade de Deus, saudade dos nossos que a gente deixou no plano espiritual. Da mesma maneira que quando alguém desencarna aqui, quando a gente vem de lá para cá, é como se fosse um desencarne. E a gente deixa os nossos lá e a gente sente saudade. Visita-os através do sono, mas às vezes dá uma tristeza. Às vezes a gente que vive fora do Brasil, de Portugal, às vezes dá uma vontade de abandonar tudo, deixar para trás e voltar, mas a gente acha que a solução está no lugar do problema, mas o problema está aqui dentro, no nível espiritual, psicológico. Então, se às vezes bater essa melancolia, essa tristeza, essa vontade de desistir, jogar tudo para o alto, tenta fazer essa reflexão e levar o pensamento a se conectar com Cristo, que Ele vai preenchendo esse vazio com a grandeza do Espírito dele. E é isso que a humanidade precisa. Por isso que é Jesus e a atualidade. Cada vez mais a gente precisa. E se alguém estiver no caminho conosco, e se a gente tiver a oportunidade de falar isso para as pessoas, falemos. Da forma menos agressiva possível, da forma de maneira que a gente respeite também os pontos de vista das pessoas. Mas o pior seria se você não conhecesse isso, chegasse no plano espiritual, passasse por diversas dificuldades nas regiões umbralinas, encontrasse um amigo depois de 8 anos, e o amigo falasse assim: e aí, como você tá? E aí você olhar para ele e falar assim: poxa, por que você nunca falou para mim que isso existia se você já sabia? Por que você nunca me alertou sobre as questões do mundo espiritual? Então, aqueles que estão conosco, a gente tem uma responsabilidade também de disseminar a mensagem sem agredir, sem o espiritez, né? A gente não precisa falar assim: ó, amanhã você morre, desencarna, e o corpo continua, aquela coisa toda. Mas vamos para as mensagens principais, né? Da moralidade, de ser bom hoje para viver melhor amanhã, de fazer o bem, da caridade. E aos poucos, se o terreno estiver fértil, a gente consegue fazer o plantio de maneira correta. Então, meus amigos, eu encerro aqui a minha fala, rogando a Deus e saudando Cristo Jesus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra,
boa vontade para todos os homens encarnados e desencarnados. Façamos a nossa prece agora. Elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, governador espiritual da Terra, modelo e guia, e aquele que nos deixou um caminho seguro para a felicidade. Que possamos cada vez mais buscar o reino dos céus e todo o resto nos será acrescentado, nos preocupando com o nosso desenvolvimento intelecto-moral, com adquirir novos hábitos, substituindo os hábitos não saudáveis, começando pelo pensamento e depois através da ação. Tendo sempre a oração como essa ferramenta que nos liga, nos dá força, tendo sempre o Evangelho como esse roteiro seguro de como agir diante dos dilemas da vida e mantendo sempre uma postura otimista para com a vida, porque sabemos que temos muitas vidas e que estamos sendo regidos por esse guia seguro e de que nada está perdido. Sim, temos os flagelos, sim, temos os desafios, mas somos compelidos nesse momento em testemunhar a fé. Somos chamados como os trabalhadores da última hora para trabalhar na sua vinha e ser recompensado com o mesmo salário daqueles que começaram há 2000 anos atrás. Temos agora a oportunidade de reescrever as nossas histórias, nos acertando com aqueles que estão a caminho conosco e oferecendo, através do nosso exemplo, o Evangelho, que nada mais é do que o amor de Jesus em movimento. Para isso, Senhor, precisamos do seu auxílio, precisamos das emanações do seu Espírito Augusto, que chega até nós através dos seus embaixadores, Dr. Bezerra, Joana de Ângeles, os espíritos que nos guiam nesse trabalho no CEABEM, chegam através do bom ânimo, chegam através do esclarecimento e chegam através da palavra que consola. Que possamos também ser a palavra que consola para aqueles que chegam até nós. E por fim, mestre, gostaríamos de rogar todos aqueles que se encontram em situações terríveis no plano material e espiritual. E gostaríamos também de rogar para os governantes do mundo que detêm o poder nas mãos, que possam ser iluminados para agir da melhor maneira, buscando a paz, não a guerra. Por fim, gostaríamos de pedir por todos nós reunidos nessa noite, aqui no CEABEM, no Zoom, que todos possam receber, de acordo com o seu acréscimo de misericórdia infinito, tudo aquilo que buscamos, se esse for o melhor para nós. Que assim seja, graça.